Olá pessoal, professor Ricardo Said aqui novamente, na disciplina de Sistemas de Informação em RH, agora falando um pouco do conteúdo da semana 8, né? A gente traz aí o resumo da semana 8. A semana 8 ela trata do assunto Banco de Dados, Controle e Sistemas de Informação em Recursos Humanos. Ele é um livro de 2017, né, do Luciano Oliveira, e a gente reporta nesse livro, nesse conteúdo, esse assunto vinculado, né, associado ao conceito de banco de dados. Tá? É a nossa última aula dessa disciplina de sistemas de informação aplicada ao RH. Qual é a proposta então do livro aí? Né? Eu coloquei aqui uma introdução, né, que eu resumi, né, do livro, que diz o seguinte: a gestão de pessoas sofreu grandes modificações ao longo do tempo. Além da forma de gerenciar pessoas, a dinâmica de obtenção de informações e o processo de tomada de decisão foi modificado. A revolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas teve papel fundamental nas transformações relacionadas ao modo de gerenciar pessoas. Aqui coloco assim claramente para vocês perceberem um ato bem simples, né, da gestão de pessoas, né, da área de gestão de pessoas e consequentemente da área de RH. Vamos pegar aqui um exemplo, o registro de ponto, né? Se vocês, quem já trabalha, né, quem passou por uma empresa, sabe que há anos atrás nós tínhamos aquelas máquinas para registrar o ponto, onde era um cartão, né, um cartão de papelão, a pessoa inseria na máquina e a partir de uma alavanca, né, que você tinha que puxar com força, registrava o ponto. O que a gente observava ali? Aquilo ali era só um mecanismo físico, mas sem integração de informação nenhuma, né? Se eu disser para vocês que algumas pessoas ali batiam esse ponto, registravam esse ponto para outra, que algumas pessoas, alguns funcionários poderiam colocar ali, eles colocavam, por exemplo, palito, né, de picolé, inseriam um palito de picolé ali dentro para poder a máquina travar e não ter condições de registrar o ponto. E fora isso, né, além do registro ser dessa forma, né, sem tecnologia alguma, praticamente é um trabalho analógico ali, você teria que ter você tinha ainda uma função dentro da empresa chamada apontador. Na área de RH, esse apontador era a pessoa responsável por colher todos aquelas folhas de ponto, né, que na verdade aqueles cartões de ponto, para anotar, né, um a um as faltas, os atrasos, né, de cada funcionário, e aí sim jogar lá em algum aplicativo interno lá para poder gerar a folha de pagamento. Notem então como é que a revolução tecnológica proporcionou hoje que você tenha registros de ponto totalmente integrados, quer dizer, o funcionário, ele, ao aparecer na empresa e registrar o ponto, o RH já está sabendo daquele ponto, na hora que ele chegou, a hora que ele saiu, o atraso, aquela coisa toda, né? Porque você tem equipamentos que até leem por biometria, né? Então ele coloca o dedo para colher digital, ele acessa a leitura dos olhos, ele acessa a face, né? Então são sistemas que revolucionaram mesmo a parte de aferição de ponto, né? no registro de ponto dos funcionários, né? Então a revolução tecnológica ajudou muito para isso. E você consegue até, em situações, por exemplo, tecnológicas, que você consegue dizer o seguinte: se o funcionário, por exemplo, ele está... esses sistemas são integrados à catraca, né, de acesso à instituição. Então, se o funcionário, por exemplo, ele está de folga, né, ele não pode voltar na empresa, ele não pode estar na empresa sem autorização. Então, o próprio sistema, né, na hora que ele passa o cartão dele para entrar ou para registrar o ponto, ele trava a roleta dizendo: olha, você não pode estar na empresa hoje, porque você está de, vamos dizer, de folga, né? Então a empresa não quer pagar hora extra, aquela coisa toda, então consegue se fazer dessa forma. Então realmente a gestão de pessoas sofreu grandes transformações, né, modificações ao longo do tempo. Tá? Para que o acesso às informações seja possível, gestores, especialistas de RH e colaboradores precisam ter acesso a um sistema de informações adequado, capaz de armazenar e gerenciar os dados importantes para a organização. Além disso, o sistema deverá oportunizar a descentralização das decisões de forma eficiente e eficaz. Você imagina uma empresa grande, quando a gente fala de descentralização, você poder, o funcionário ele está no chão de fábrica, né, e a planta da empresa é grande,
ele não necessitar ir fisicamente no setor de RH, no departamento de RH. Ele consegue, através de quiosques, né, dentro da empresa, fazer um autoatendimento em relação às solicitações de RH no próprio quiosque, né? Como fosse uma informação self-service ali, ele solicitaria ali mesmo nesse quiosque. Então, realmente, são muitas transformações, modificações que a tecnologia da informação, né, proporcionou também à área de gestão de pessoas. Ok? Seguindo um pouco, então ele coloca o seguinte, ó, toda organização, seja pública ou privada, deve ter um sistema de armazenamento e troca de informações, que seja capaz de facilitar o processo de comunicação e de tomada de decisão, né? Os sistemas de informação, sim, auxiliam o processo de tomada de decisão, né? Ele auxilia o processo de tomada de decisões analíticas, né? E auxilia também no processo de decisões, de tomada de decisões que são mais simples, que são as decisões, as transacionais, né? As que acontecem, que são alimentadas no sistema diariamente, né? Os sistemas de informação de gestão de pessoas, então, colaboram para o atendimento dessas necessidades, né? Pois são capazes de lidar com uma grande quantidade de informações simples e complexas, que poderão fundamentar o processo decisório, né? Então, o autor trouxe nesse capítulo aí, nessa parte do livro? Ele trouxe que se a empresa, toda a organização tem 3 níveis gerenciais, né? Um operacional, um de gerência e um executivo, existem sistemas de informação específicos para cada nível da pirâmide organizacional. Isso é uma coisa que vocês têm que guardar, né? Então, por exemplo, eu vou pegar lá no nível operacional, eu tenho um RP implantado, um SAP implantado. Já no nível gerencial, eu tenho um sistema de apoio à decisão, que a gente chama de SSD, né? Ou um SIG, Sistema de Informação Gerencial. E no nível executivo, eu tenho o que a gente chama de SAE, né? Que é o Sistema de Apoio ao Executivo. São sistemas que as informações, né? Que os dados que alimentam esses sistemas não têm a periodicidade diária, diferente de um sistema de nível operacional. Então, se você pensar na tomada de decisão de um diretor de RH, ele é muito mais sazonal do que alguém que está fisicamente lá na folha de pagamento, que está lá na área de RH no nível operacional, que precisa de uma coleta de dados diários, né, a todo momento, para que a decisão dele também aconteça no momento oportuno ali, diariamente, né? Então, o que muda, né, basicamente de um nível da pirâmide para outro é a que a gente chama de a periodicidade da informação. Então, o nível executivo vai ter a informação para tomada de decisão estratégica com um tempo muito maior do que quem está no nível abaixo, né? Então, a gente pode dizer que o nível operacional coleta as informações transacionais diariamente, o nível gerencial toma decisão quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, né? E os executivos, né, no nível estratégico, vão tomar decisões de grande porte, né, vamos dizer assim, com tendências de 5 anos, 4 anos, 2 anos, né? Então, o executivo trabalha com tendência, ele não trabalha com a informação efetivamente, né, como nível operacional e gerencial, tá? Seguindo, né? Cada nível organizacional, então, contém um sistema de informação diferente no auxílio aos usuários para as tomadas de decisões ou resolução de problemas. A quantidade de informações também será distinta conforme o nível em que o usuário se encontra. Eu acabei de explicar isso no slide anterior, né? Então, a quantidade de informações que eu gero no nível operacional é muito maior do que a que eu gero lá no nível estratégico, né? No topo da pirâmide. Anos atrás, as informações sobre as pessoas eram reservadas à área de recursos humanos e as decisões sobre os colaboradores eram centralizadas no RH. Isso era fato. Os sistemas de informação de recursos humanos sofreram descentralização gradativa e passaram a integrar os gerentes para que estes pudessem tomar as decisões sobre sua equipe de trabalho. Então, imagine que antes, se você quisesse saber o período de férias, por exemplo, de um funcionário seu, você é o diretor de marketing. Então, você quer saber o período de férias de um funcionário seu, você tinha que solicitar isso formalmente ao setor de RH.
Hoje, com a descentralização do departamento, você consegue, como eu posso dizer, disponibilizar essa informação, né, diretamente para os diretores de áreas, diferente do RH. Então foi um ganho também bem interessante para a organização, né, um advento aí que a tecnologia permitiu essa descentralização. Atualmente, na maioria das organizações, os sistemas de informação são acessíveis também aos colaboradores. O próprio colaborador também consegue ter informações do seu trabalho, né, do seu cargo, do seu, né, ofício, através também da web, né? Ele não precisa ir ou dizer que tudo que ele necessita conhecer precisa ir ao RH. Então, por exemplo, se ele quer constar o nível vamos imaginar que ele recebe por nível, né? Então, cada vez que aumenta o nível dele, ele tem um salário um pouquinho diferente. Então, ele quer consultar uma tabela de nível, ele quer consultar qual o nível que ele está, ele quer consultar quanto que ele recebe de salário família, ele quer solicitar uma declaração. Então, ele consegue também ter acesso a essas informações para que ele sozinho tome a decisão de solicitar ou não, ou de escolher uma situação ou outra, né? Então, os sistemas de informação são acessíveis também aos colaboradores para que possam receber o feedback acerca do seu desempenho, sua situação no contexto organizacional e outras informações que possam interessá-lo, tá? Então, essa descentralização foi extremamente importante para essa evolução tecnológica que aconteceu dentro das empresas. Banco de dados e gestão de pessoas. Lembrando, gente, toda vez que a gente fala de sistemas de informação, a gente não pode esquecer que além aquela entrada, processamento, saída e mecanismo de retroação, que é o feedback, a gente sabe que todo sistema de informação computadorizado tem linkado a ele um banco de dados. Um banco de dados que a gente chama hoje de banco de dados relacional, que na verdade é um conjunto, né, tecnológico que envolve várias tabelas. Fazendo assim uma analogia para vocês entenderem, esse banco de dados vai ser para a gente uma pasta do Excel. Dentro dessa pasta do Excel a gente tem várias planilhas. Então vamos imaginar que essas planilhas, a Plan 1, Plan 2, Plan 3, é a tabela 1, a tabela 2, a tabela 3, tá? Tabela de dados. Então, por exemplo, se você pensar num contexto de RH, você vai ter um banco de dados de pessoas, né, de gestão de pessoas, e você vai ter a tabela de cargos, você vai ter a tabela de salário, vai ter a tabela de funcionário, vai ter a tabela de departamento, né? Então são tabelas que são necessárias para que aquele banco de dados de RH, de gestão de pessoas, funcione, né? Então ele coloca, todo sistema de informação tem como base o seu banco de dados, o qual opera como um sistema que armazena e acumula dados codificados, que se tornarão disponíveis para processamento e aquisição de informações. Os usuários têm o dever de manter os bancos de dados atualizados. Muito importante, né? Banco de dados circula as informações nos 3 níveis dentro da empresa e o usuário que tem como missão manter esses bancos atualizados precisam, né, entender a importância que eles fazem dentro do negócio a partir do momento que eles garantem a atualização desse banco, né? Só um saiba mais aqui para a gente fixar, né? O banco de dados é um sistema de retenção e condensação de dados codificados, que ficarão disponíveis para o processamento e aquisição de informações. O banco de dados tem como finalidade armazenar os arquivos, organizando-os de forma a facilitar o acesso à informação. O banco de dados elimina os dados redundantes. Essa essência, essa palavra redundante. A gente não pode aceitar um banco de dados com redundância. O que seria isso, gente? Você ter, por exemplo, uma mulher que é funcionária. Então, você tem um cadastro dela com o nome de solteira e você tem um outro cadastro dela com o nome de casada. Não, isso é redundância. Não pode acontecer. Se ela mudou do nome de solteira para o nome de casada, você tem que ir lá, você tendo autorização para isso, você tem que ir lá no nome dela, a partir da certidão de casamento que ela trouxe, e fazer a alteração no nome. Uma única vez. Fazendo a alteração, todos os setores que precisam reconhecer essa informação atualizada terão a informação, tá? Então, redundância não.
interligando-os de forma lógica, né? Interligando as tabelas de forma lógica, de modo que possam ser constantemente processados, atualizados e consultados. Tá? Dessa forma, ficam reduzidas as inconsistências e a possibilidade de erros decorrentes de arquivos duplicados, ou tabelas duplicadas, ou registros duplicados. Né? Então, isso é algo que o banco de dados a gente precisa ter uma atenção muito grande. O sistema de informação de gestão de pessoas tem duas finalidades básicas. Finalidade administrativa, relacionada à redução de custos e ao tempo de processamento dos dados, né, e da informação, e a finalidade de suporte online para o processo decisório, relacionado ao fato de servirem de apoio para a tomada de decisão de gerentes de linha e colaboradores. Né? Então, assim, gente, o que ele fala é que na área de gestão de pessoas, sistemas de informação de gestão de pessoas, vai ter a finalidade administrativa, que é o dia a dia, né? Por exemplo, admitir um funcionário, mudar de nível, cadastrar um dependente, isso é finalidade administrativa. E tem também a finalidade de suporte para processo decisório. Né? Então, você quer fazer lá, por exemplo, na época, bem fácil de entender, na época de acordo coletivo. Né? Então, você precisa fazer uma análise mais apurada da sua força de trabalho para um aumento determinante que a empresa vai fazer. Ou até mesmo uma redução. Eu vou fazer um downsizing, né? Uma redução de níveis na pirâmide organizacional, de níveis gerenciais. Então eu preciso fazer uma análise nas informações de funcionários que eu tenho, de colaboradores que eu tenho, para que eu possa tomar uma decisão bem mais acertada e bem mais estratégica, diminuindo o risco. Né? Eliminar o risco a gente não consegue, mas diminuindo drasticamente o risco. Então, é algo muito... quando se fala na finalidade administrativa, é muito mais transacional, né, do que analítica, que é o segundo caso, quando envolve o processo decisório. Né? Processos decisórios mais complexos, porque a finalidade administrativa também permite tomadas de decisão, mas são tomadas de decisões mais simples, repetitivas. Né? No caso da finalidade de suporte, a segunda são decisões muito mais analíticas do que operacionais ou transacionais, como foi dito. Ainda, sistemas de monitoramento de gestão de pessoas, monitoração. Né? Então ele diz que os sistemas de monitoramento de gestão de pessoas foram se modificando também ao longo do tempo. Foi o que eu mencionei no início. Né? Os antigos cartões de ponto, com controle e vigilância rígida para evitar fraudes. Né? Como eu falei, a pessoa colocava lá o palito de picolé para poder travar o registro de ponto, né? Foram substituídos aos poucos por sistemas menos coercitivos. Né? Então, são sistemas que evitam panes, né? Ou evitam fraudes, né? E conduzem de forma ótima o processo. Né? Até mesmo não permitindo que outros funcionários registrem o ponto para outros. Né? Então, é tanto nesse olhar de acompanhamento de pessoas fraudarem o sistema, quanto também benefício do próprio funcionário, que ele tem certeza que o ponto dele está sendo registrado certinho. Muitos soltam pequenos, como eu posso dizer, a pessoa comprovantes, né? Pequenos comprovantes que o funcionário pode guardar aquele comprovante para indicar que ele registrou o ponto no momento certo e tal, tá? Contudo, a maioria das organizações ainda utilizam sistemas de monitoramento e controle de horários de seus colaboradores, com marcações de entrada e saída pela biometria ou por outros meios de registro. Né? Vamos dizer, você registra o ponto por um cartão, você registra pelo dedo, né? Pela biometria, pela face. Esse sistema libera a catraca ou não libera, ou a própria catraca já é também o sistema de monitoramento, né? De controle de horários. Então, assim, teve uma evolução muito grande em relação a essa parte de monitoramento das pessoas, tá? Dentro das organizações. Seguindo, né? As informações precisam ser disponibilizadas em um formato simplificado, né? Permitindo sua visualização e utilização pelos gestores de forma a otimizar suas ações. Nesse sentido, os painéis de monitoramento podem constituir instrumentos capazes de gerar indicadores específicos à necessidade de cada gestor. Gente, quero abrir um parênteses aí, essa essência, esse conceito de painéis de monitoramento, que a gente chama também de dashboard, né? Hoje está muito comum você falar dashboard. Vamos criar um dashboard no Excel, vamos criar um dashboard no Power BI, né?
Basicamente, eu vou mostrar para vocês um desenho no próximo slide, mas basicamente é o que a gente chama de gestão à vista, né? Um painel de gestão à vista. Quer dizer, você vai indicar, você vai utilizar indicadores, né? Então, por exemplo, um indicador, número de faltas mês, número de faltas mês de funcionários. Isso é um indicador que você pode estar monitorando. Não, eu não posso passar de 10 faltas mês. Somando todos os meus funcionários, não posso ter mais de 10 faltas no mês. Isso é um indicador que você vai monitorar através de um painel de monitoramento, de um dashboard, e a partir dele tomar as decisões. Saber definir uma meta, checar a meta com o indicador e saber qual decisão você vai tomar, né? Então ele coloca, a geração de indicadores é fundamental na construção de um painel de monitoramento. O objetivo do indicador está diretamente relacionado a um determinado fenômeno, enquanto que o objetivo de um painel de monitoramento é representar de modo dinâmico uma relação entre os indicadores. Então, esse painel de monitoramento, algumas empresas têm utilizado televisões, né, como eu posso dizer, monitores, que ficam ali dentro da área, junto com a direção, com o gestor, ele acompanhando como que está a movimentação do negócio em cima dos seus indicadores. Era muito comum a gente observar isso na área de produção, né, na área de produção da empresa, agora a gente traz isso também para a área de RH, por que não? Você conseguir monitorar ali indicadores que são importantes. Todas as áreas de gestão, todas as áreas de negócio têm indicadores específicos e o RH não ficaria fora. Trouxe aqui para vocês um modelo, tá vendo? Funcionários ativos, eu tenho ali, por exemplo, funcionários por tipo de pagamento, funcionários por gênero, funcionários por tipo de trabalho, aí você tem admissões e demissões no mês. Todos esses quadrinhos gráficos aí são os indicadores. O conjunto desses indicadores é o meu painel de monitoramento, ou o meu dashboard, tá? Essencial, porque a gente só vai conseguir tomar as melhores decisões, né, gerenciar, se a gente conseguir medir, né? E como é que a gente mede? Através dos indicadores, né? Alguns com metas específicas, né? E você vai acompanhando por ali. Tem aqui também um outro exemplo, ó, tá vendo? Esse aqui foi feito no Excel, então também da área de RH, né? Por exemplo, quantidade de pessoas por faixa etária e tal. E o interessante é que como esses dashboards estão vinculados ao sistema de gestão de pessoas, à medida que o funcionário é demitido, o funcionário é admitido, o funcionário muda de faixa etária, o funcionário muda de cargo, ele aumenta, ele automaticamente, esse gráfico, ele é dinâmico, ele vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu ali mudei, por exemplo, admitir 2 pessoas do sexo masculino, né, aquele 51 vai para 53, né, se eu não me engano, aquele é o símbolo do masculino, tá? Então, de 51 ele vai para 53 automaticamente, o 101 vai para 103, tá? E esses gráficos aqui embaixo vão mudar também, vai aumentar um na faixa etária, vai aumentar o cargo, vai aumentar o custo por cargo, vai aumentar o custo por setor, a quantidade de pessoas por setor também vai aumentar. Então, o gráfico se torna dinâmico e essencial para a tomada de decisão.